Yes, We Can. Yes, We Can é um canal que eu tenho na internet com o objetivo de destacar talentos, de realçar pessoas que estão fazendo a diferença na sociedade. Ou melhor dizendo, pessoas que fizeram e fazem diferença na sociedade. A minha convidada de hoje se chama Doutora Aline Guimarães Santana. E no momento certo ela vai estar contando toda a sua história. Volto a dizer, Yes We Can, segundo a vontade do nosso Deus, nós chegamos lá. Aline, que linda a sua história. Agora, doutora Aline, imaginava chegar onde você está, Aline? Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora. Na verdade, assim, né, ainda estou trilhando o caminho, né? O caminho da ciência é um caminho um pouco longo, dispendioso, mas, assim, desde criança eu nunca tive muita dificuldade de saber o que eu queria da vida. Então, desde criança eu sempre falava, eu quero ser cientista. Pro meu pai, eu lembro que meu pai falava, para ser cientista tem que estudar várias faculdades, tem que estudar muito. Então eu falava, eu quero ser cientista. Então, eu esperava um dia ser cientista, né? Mas não esperava morar em outro país. Na verdade, eu não queria. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida que chegou a isso. Algo natural, então, porque você imaginou, mas essa surpresa de morar num outro país, você vive hoje nos Estados Unidos, especificamente onde você está? Eu moro numa cidade que chama Boca Raton, fica na Flórida. Boca Raton, na Flórida. E enfrentando um calor, olha, escaldante, podemos dizer assim? É muito quente aqui, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, eu fui morar em Las Vegas. Então lá estava fazendo 50 graus. O dia que eu cheguei estava fazendo 50 graus. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto e falei, quero voltar embora. Eu tinha acabado de me recuperar de Covid, estava em crise asmática, então o calor, ele, né, propiciou mais. Então quando eu cheguei aqui, eu achei fresco, porque estava 50 graus no deserto, eu tinha me acostumado um pouco já lá. Entendo. Aline, a sua cidade natal, qual é? Porque, de acordo com o que nós conversamos, mesmo na sua época escolar, você é natural de Apiaí. Eu gostaria de dizer a quem nos assiste que nós estamos em Apiaí. É uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo, aos 320 quilômetros da capital. Então é onde nós estamos, uma cidade muito acolhedora. Você vai conhecer a história da Aline hoje, já tem outras histórias no nosso canal, Yes We Can. E se um dia quiser vir nos conhecer, seja muito bem-vindo. E você, Aline, você é natural de Apiaí ou não? Não. Eu nasci numa cidade que chama Fernandópolis, que é perto da cidade da família da minha mãe. Mas eu fui para Piaí quando eu tinha uns 6 anos, eu acho, uns 6, 7 anos. E aí eu me criei a Piaí, fiquei até ir para a faculdade aí. Porque quando a gente fala então em clima, porque a nossa região é fria, nós nos igualamos a Campos de Jordão, que é uma cidade famosa do estado de São Paulo, nós nos igualamos em termos de clima, por vezes até mais frio. Então, para você chegar lá na Califórnia e hoje vivendo aí na Flórida, enfrentando esse calor, realmente tem que ser resistente e reliente, né? É verdade. O calor foi uma das coisas complicadas aqui. Aline, e acerca da sua infância? Como foi a sua infância aqui na nossa região, onde você morou? Porque você não necessariamente morou em Apiaí, centro. Não, eu morava no sítio, né? Uns 30 quilômetros da cidade. Uns quantos quilômetros? 30. 30 quilômetros, então muitas dificuldades para chegar na escola, ou você estudou precisamente no bairro onde você morava? Então, quando eu era criança, até o primário, na verdade, na primeira série, mesmo assim, no início da escola, eu comecei a frequentar uma escola que ficava um pouco longe do bairro onde eu morava, então, no primeiro dia de aula que eu fui, o professor deixou a gente na beira da estrada, no asfalto, na hora de sair. Meu pai tinha falado para ele, não quero que deixe elas fora até eu chegar, porque era bem longe de onde a gente morava. E aí ele viu e ele já falou, não, isso não é seguro, tá? Eu não vou mais para a escola até arranjar um jeito de ter uma escola mais perto. Aí a minha tia, ela era professora de primário, então o primeiro ano foi ela que deu aula para mim, e minha mãe, né, a minha mãe que me ensinou a ler e escrever. E aí a partir da segunda série que eu comecei a frequentar uma escola que meu pai ficou na prefeitura, até eles encontraram uma escola no bairro primário, porque tinha muitas crianças que passavam pela mesma questão que eu, que não estudava. Então, meu pai ficou em cima até eles
instalaram uma escola lá no sítio que a gente morava, então até o primário eu fiz lá. Depois, da quinta série em diante, eu fui estudar no Antônio, na Escola Antônia. Então, mas você falou, você está usando o nós, é o pronome nós, você, suas irmãs e irmãos. E eu queria que você citasse também o nome da sua tia, o nome da sua mãe. Nossa, além da presença materna, como professora também, e a tia professora? A minha mãe chama Jandira, minha tia chama Adriana. Uhum. Foi ela que me deu aula foi no começo, assim. Então ela praticamente que alfabetizou você, sua mãe e sua tia? Isso. A minha mãe me ensinou a ler e escrever, minha tia me ensinou a fazer conta. Minha tia foi, tipo, me deu o equivalente à primeira e à segunda série, porque quando eu entrei na escola, a professora falou, tá muito avançado para a segunda série. Ah, entendi. Mas então, Aline, você estudou, é como se fosse uma escola na sua casa. Isso. Todos os dias eu tinha que ter o horário da escola normal, só que era minha tia que me dava aula. Ok, e não havia internet, não havia celular. Como era esse dia a dia? A escola dentro da sua casa? Ou tinha um lugar especial fora da sua casa para você fazer as aulas? Meu pai comprou uma lousa e todos os dias a gente tinha aula na varanda de casa, minha tia dando aula. A lousa é cartilha, né? Eu lembro o nome da cartilha, chamava Caminho Suave. Caminho Suave, a cartilha que ela usou com você. Você falou do seu pai, o nome dele, por favor? Dalton. Seu Dalton. Olha, Isso. seu Dalton, olha que preciosidade você ter na sua casa uma escola, de uma certa forma, esse olhar do seu pai acerca da importância da educação. E eu quero também destacar, Aline, essa questão da responsabilidade quanto ao horário. Já que você estava dentro da sua casa, com a sua tia, com a sua mãe, você poderia ter aula em qualquer horário. Mas não, você tinha um horário específico. De manhã, todo dia. Todas as manhãs. Você e suas irmãs e amigos também? Ou só você? Eu e as minhas duas irmãs. O nome delas, por favor? Bertaline e a Elga. Bertaline e a Elga. Por sinal, eu quero agradecer a Elga aqui, para quem nos assiste. A Elga foi, de uma certa forma, o caminho para que eu pudesse chegar até você, porque ela me passou esse contato. Mas olha que momento especial. Eu gosto tanto de falar da educação, da importância da educação, seja a educação dentro das quatro paredes de uma escola. Agora, ela me contando a história da vida dela, Aline, isso é muito precioso. E precioso nos nossos dias, onde nós temos tantas facilidades, Aline. Temos a internet, temos o celular, tivemos esse momento de Covid, e muitos ficaram dentro de casa, muitos nem deram o devido valor, e você tem essa história de vida de fazer os seus primeiros anos de alfabetização dentro da sua casa. Fez a diferença, Aline? Acho que sim, fez bastante diferença. Tinha o estímulo do meu pai e da minha mãe sempre, né? Eles sempre falaram da importância de estudar, de fazer faculdade. O meu irmão mais velho também, ele era bem ligado com isso de estudar, de faculdade, então meio que eu já tinha isso desde a infância, que tinha que estudar, tinha que... De uma certa forma, para quem nos assiste, é uma família focada em educação. Você falou do seu irmão, falou das irmãs Sim. que tinham um horário específico para estudar. Então, uma família voltada para a educação. Me fale um pouco mais da participação do seu pai, porque desde o início você já citou que ele já não gostou de deixá-los lá na estrada, já deu um jeito de conversar com a pessoa responsável para que vocês tivessem uma escola no bairro. Como foi a participação dele dentro da questão da sua alfabetização, dentro da sua formação educacional? Desde criança, meu pai, eu sempre via meu pai com o livro na mão. Ele sempre gostou de ler. Até hoje, ele está com uma idade um pouco avançada, até hoje ele ainda com seu autismo, ele gosta de ler. Então, e minha mãe também. Minha mãe sempre estava lendo seus livros, então acabou que virou uma coisa. E quando a gente se mudou para o sítio, não tinha energia elétrica no sítio. Então, eu queria o tempo todo que alguém lesse para mim, porque era a distração da noite. E aí minha mãe falou, não, você tem que aprender a ler, você quer que alguém leia para você o tempo todo, tem que aprender a ler. E aí foi assim que ela me ensinou a ler. Eu aprendi a ler antes do período de entrar na escola, tinha uns 5 anos. Uhum. Aí eu ficava lendo gibi. O meu passatempo era ler gibi da Mônica, Cebolinha, a turma da Mônica. Então, eu acho que ler é um passo inicial para você gostar de estudar. Porque quando você gosta de ler, você consegue ter uma facilidade de aprender outras coisas. Que coisa preciosa, sabe, Aline? O canal, volto a dizer, né, é um canal que eu tenho tido bons resultados. Yes, we can. E é interessante que, quando você fala, meu pai vivia com um livro na mão.
E até hoje, quantos anos ele tem, Aline? 79. 79 anos, um abraço para ele. E ele continua, mesmo diante das limitações da idade, a ler. E você, olha, não sabia ler, alguém lia para você. E um detalhe, principalmente você, jovem, você que estuda numa escola pública ou privada, não importa, você que nos assiste, não havia luz. Alguém lia para ela. Tinha mais essa dificuldade. O livro fazia parte da vida. Então, o que nós sentimos hoje, Aline, a juventude atual e, de uma certa forma, os adultos também, mesmo aqueles, às vezes, envolvidos com a área acadêmica, não leem mais. Você nos fala, olha, vou gravar bem isso. Meu pai andava com um livro na mão. Quer dizer, uma formação privilegiada. Seu pai e sua mãe, é claro, mas ambos focados na educação de vocês. Que coisa bonita. Você gostava de acordar cedo, Aline? Você tinha aula de manhã, pelo jeito, aí na varanda da sua casa. Ou tinha que acordar cedo? Tinha que acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo até hoje. Não gosta? Não gosto de acordar cedo. Uhum. Uma coisa, eu sou bem noturna. Geralmente à noite é o horário que eu tô mais ativa para trabalhar, mas como eu trabalho de manhã, né? Acaba que isso é uma coisa que eu durmo pouco e é um problema que eu tenho até hoje. Eu não gosto de acordar cedo. Uhum. Então, se você pudesse, lá na frente você vai poder, com certeza, nessa carreira de sucesso, é poder dormir um pouco mais. Mas no momento, você trabalha de uma certa forma à noite e levanta cedo porque tem que fazer o seu trabalho, que ela já vai falar um pouquinho mais dele mais adiante. Mas ainda enquanto você estava lá no bairro, como era então esse processo? Você foi alfabetizada por sua mãe, por sua tia, professora Adriana, é isso? Ela era professora de primário. Isso. Então, depois desse período de primeira, segunda série, que nós falávamos assim, terceira, quarta, encerrou esse período no bairro? Ou você foi para algum outro lugar, então, mais próximo da sua casa, que pudesse, então, dar sequência aos seus estudos? Como foi isso? Então, encerrou esse período no bairro. Naquela época, era estrada de terra. Então, o ônibus para levar a escola era no asfalto, 5 quilômetros da onde a gente morava. E quando eu digo estrada de terra, e até hoje eu falo para o meu marido, estrada de terra e sítio, não era um sítio onde tem aberto, não, era estrada de terra no meio de uma floresta, onde várias vezes a gente encontrou com um animal selvagem, onça, cobra, não era uma estrada de terra, tipo, num lugar tranquilo, assim, seguro. Era uma aventura, podemos dizer assim, era uma aventura. Era. A caminhada já era uma aventura. Isso. E aí meu pai conseguiu que a prefeitura mandasse uma Kombi escolar até metade do caminho. Uhum. Então, metade do caminho a gente ia a pé, outra metade tinha uma Kombi escolar que levava a gente até a cidade. Quando chovia, claro, a Kombi não chegava pela estrada, né? O que era bem comum, na verdade. Porque chove muito em Apiaí. Então, era isso. Ou a gente ia até a metade do caminho a pé, que eram uns 2 quilômetros e pouco, ou todo o trajeto até a estrada de terra. Com o tempo, eu sei que essa Kombi começou a ir cada vez mais perto. Eu já não estava mais lá, mas eu sei que a Kombi passou a chegar até o bairro quando a prefeitura começou a arrumar um pouco melhor a estrada. Então diminuiu a caminhada. Diminuiu a caminhada. Mas, Aline, você estava falando então que vocês tinham que caminhar, era uma caminhada de uma certa forma perigosa, porque tinha os animais selvagens e tudo mais, porque não era uma estrada normal. Posteriormente, então, que chegou mais próximo da sua casa através de uma estrada. Mas nesse espaço aí, a escola, em que horário começava a aula em Apiaí? 7 da manhã. 7 horas da manhã. E qual horário que vocês levantavam? Às 5, quando ia até a metade do caminho, às 4, 4h30, quando ia até o final. 4, 4h30. Isso todos os dias? Todos os dias. Ok. Então, olha, mais uma vez, para você que nos assiste, porque esse é o propósito. Às vezes nós nos deparamos com crianças, adolescentes, que acham que é muito complicado levantar cedo para estudar. Até então, concordando com a Aline, não gosto de levantar cedo, tudo bem. Mas você tem um carro, você tem um ônibus que passa ali na esquina da sua casa, e de repente você nem esse ônibus você quer tomar para ir para a escola. Falta, sente preguiça. Vejam bem a história da Aline. Você vai ver aonde ela chegou. E como disse ela no início, ainda ela está na caminhada dela. E ela levantava 4 horas da manhã, com sol, com chuva, volto a falar do clima, que é um clima frio. Como é que acontecia isso? Tinha que levar sombrinha, sujava muito os pés por causa do bairro, como era a chegada na escola. Minha mãe fazia levar sombrinha, capa de chuva, que no final das contas acabava sendo pior, porque você tinha que levar capa de chuva, mais a sombrinha, mais o peso, mais a mochila, que a minha mochila sempre era abarrotada de coisa. Uhum.
Aí eu barro, e minha mãe, não, tem que levar a capa, tem que levar a sombrinha, tem que levar tudo. Então, minha mãe era bem sistemática com isso, de não pegar chuva, de não se molhar, de não ficar doente. A minha irmã tinha bronquite, então... Aham. Mas veja que interessante, sistemática e, vamos dizer, acima de tudo, muito amorosa, de uma visão amplificada da coisa. Sabe daquelas mães presentes que eu imagino? Porque também nós temos casos hoje dentro das escolas, seja privada ou seja escola pública, que os pais não estão nem aí. Então é importante a gente sempre salientar uma mãe e um pai presente. Aline, me diga uma coisa, você é formada, foi formada, a sua base na escola pública, certo? Sim. Você nunca fez uma escola particular, uma escola privada. Como é que foram os seus anos de escola pública? Como é que era esse ambiente escolar? Quais são as suas recordações, professores, algum momento especial, algum professor em especial? Enfim, o que você queira falar desse ambiente escolar. Eu estudei na Escola Antônia. Minha memória da quinta, sexta série, sétima, assim, eu não me lembro tão bem quanto eu gostaria, né? Fico os anos vai passando, mas eu me lembro que eu lembro que a Escola Antônia nessa época não era uma escola boa. Não tinha tanta bagunça, tanta, assim, tinha o normal, assim, mas não era uma coisa excessiva, era uma boa escola. A senhora foi minha professora da quinta, sexta, sétima, oitava. Eu me lembro da senhora professora de matemática. Era bem legal as aulas de matemática, as aulas de ciências. Eu lembro que eu gostava bastante, eu fui uma professora Fátima, Claudinha, de história. Eu tenho boas lembranças delas, da professora Marta, de português. Uhum. Eu tenho boas lembranças de quase todos os professores, assim, eu me dava bem com os professores na época da escola. Eu me lembro, assim, mais do ensino médio. No ensino médio eu já tinha um pouquinho mais de bagunça e tal, mas a minha turma era bem boa, assim, na escola. Eu lembro que até várias pessoas passaram na universidade pública, na época que eu me formei. Uhum. Então, eu tenho boas lembranças do diretor da escola naquela época, era o... Ai, eu lembro que era um diretor, O professor José, professor José Manuel, professor Hamilton. O professor José Manuel, ele foi diretor na época que eu me formei na escola, um excelente diretor. Eu lembro que ele mantinha a escola bem, assim, em ordem. A professora Maria do Carmo também, ela foi diretora na época do primário. Eu tenho bastante saudade da escola. A época da escola foi uma época que eu tenho muito boas lembranças, tanto do âmbito escolar quanto dos amigos, né? Uhum. Tenho amigos até hoje que eu fiz na época da escola que ainda... Vocês mantêm contato, né? Você sabe, você falou na professora Maria do Carmo, que atualmente é a diretora. Acredito que naquela época ela estava afastada na supervisão. Então, o professor José Manuel assumiu, e assumiu com muita capacidade, por sinal. Você acabou até de salientar que ele mantinha a escola bem organizada, uma visão, assim, de cumprimento de horário, enfim, o professor José Manuel fez um bom trabalho. Só abrindo um parênteses, porque a professora Maria do Carmo, que é a atual diretora, pediu para eu transmitir a você um abraço e dizer do orgulho dela também. O dizer do orgulho dela em saber que você hoje está aí a caminho da realização dos seus sonhos, ok? Você tem a oportunidade, então, já disse, mas de enviar o seu abraço a ela, que certamente ela vai assistir essa entrevista. Um abraço, professora. Que a senhora continue na direção da escola ainda por muitos anos. Eu tenho muito boas lembranças da Escola Antônia. Eu lembro quando a senhora era diretora, que foi, acho que, até meu primeiro ano do ensino médio. Saudade dessa época e espero que a escola continue dando bons frutos aí. Um abraço para a senhora, para dona Nilva, que era vice-diretora. Saudade dela também. Aí, olha, as boas recordações, o trabalho realizado pelos professores, coordenadores, permanece. E a Escola Antônia, uma escola pública, é importante nós realçarmos isso. Ela tem dado muitos frutos. A Escola Antônia continua a fazer a diferença na cidade de Apiaí. E certamente todos os professores que vão assistir essa entrevista ficarão muito orgulhosos. Um agradecimento a todos, né? Porque a escola é a base, né? Com certeza. Com certeza, ensinar é a profissão que ensina todas as outras profissões. Nós não podemos fugir disso, não é verdade? Você cursou biomedicina na Universidade Federal do Paraná. Como é que foram esses anos, agora já no ambiente universitário? Você trabalhava? Houve alguma desistência da sua turma? Como foi? Então, quando eu entrei, né, na época que eu entrei na Universidade Federal do Paraná, eu prestei vestibular, normal, né? Entrei, pensei que ia ser mais fácil, admito.
Quando eu cheguei, eu achava que tanto que eu me dei muito bem no vestibular na parte de química, matemática, achava que eu era boa nisso. Quando eu cheguei na universidade, percebi que não. Eu tive muita dificuldade no primeiro semestre, assim, por conceitos básicos que faltaram para mim, né? A maior parte das pessoas que estavam lá já tinham feito cursinho anos para passar na universidade, então eu não tinha feito. Então, o primeiro semestre foi bem difícil. Eu morei com meu irmão no primeiro semestre, com o Júlio, que ele já tinha ido para Curitiba, ele já morava lá, ele estudou também lá. E aí esse primeiro semestre foi assim, de chegar em casa, estudar dia e noite, todos os conceitos que me faltavam. Mas a partir do segundo semestre eu acho que foi tranquilo, eu tenho facilidade porque eu gosto. Então, acho que quando você gosta de alguma coisa, a facilidade de aprender acaba se tornando Com certeza. maior. Você tem prazer naquilo que você está fazendo. Você sabe, você falou algo interessante. Faltaram alguns conceitos básicos e o pessoal que fez cursinho, que teve um preparo já de uma certa forma, né? Eles chegaram lá. Você correu atrás em um semestre? Você pode dizer? Um semestre. Então, na realidade, alguma coisa tinha sido gravado ali e estava meio adormecido. Que bom, Aline. A sua turma era grande? Ou houve desistência? A turma de universidade? A minha turma entrou com 30 alunos. Quando eu me formei, se formaram 3. Como? Repete, por favor. Entrou com quantos? Entraram 30, se formaram 3 na época que eu me formei, no ano que eu me formei. Nossa. Tiveram algumas desistências e vários atrasos, né? Porque quando você vai na faculdade, não é como a escola, não tem progressão continuada. Então, você tirou 6,95, que a média para passar é 7, né? 5 na federal. Tirou 6,95, é reprova. O professor nenhum vai te ajudar a passar, não vai te dar nada, não vai te dar um trabalho, não vai te ajudar. Então, quando você reprova, você perde um semestre. Você volta para trás no semestre. Quiseram nossos governantes, secretários estaduais de educação, secretário municipal de educação, eles assistam isso daqui, ouçam. Essa história de querer aprovar todo mundo, quando se depara com uma universidade federal, a coisa é diferente. Porque você está comprovando, você é testemunha ocular. 5 décimos, você está reprovado. Está reprovado. Eu tenho uma amiga que ela reprovou numa disciplina por 6,99. Assim, depende do professor, mas aconteceu muito na federal. Então, quando eu me formei, tinha várias pessoas da minha turma que tiveram um pouquinho atrasadas, mas assim, se formaram, acho que uns 70% da turma. Pois é, se formaram em algum momento. E é importante, Aline, o que você está dizendo, que quem nos assiste, volta a dizer, isso aqui vai ser circular nas escolas da região, escolas do estado. Volto a dizer da importância de você valorizar a sua formação, a sua educação. Está ali para estudar, você está na escola nesse momento para estudar? Foco. Porque você vai obter bons resultados se você for sério naquilo que faz. A pesquisa, ou ser uma pesquisadora, surgiu na universidade onde você estava estudando? A estudar? Não. Quando eu entrei prestar o vestibular da universidade, eu escolhi biomedicina na época porque eu achava que se eu escolhesse biomedicina eu seria geneticista. Mudei de ideia quando entrei na universidade e fiz genética. Gostei mais da parte da química e acabei indo para a parte da bioquímica, mas eu já tinha a ideia de seguir a área acadêmica. Então, quando eu entrei na universidade, era um curso integral, manhã, tarde e algumas horas à noite. E eu precisava trabalhar, né, porque universidade pública precisava trabalhar. Então, a universidade tinha um programa na época que eu estudei lá, que chamava Bolsa Permanência, que era uma bolsa que eles davam um valor em dinheiro para você trabalhar. Eles te alocavam em algum lugar dentro da universidade. Então, para minha sorte, na época, eu fui alocada num laboratório de biologia celular virtual. Poderia ter ido para a secretaria, para qualquer lugar, mas eles escolheram e colocaram aí. Quando eu entrei, a minha supervisora, né, do trabalho, ela me falou, olha, se você arranja um trabalho dentro da universidade, você pode solicitar que a sua bolsa seja transferida. Foi o que eu fiz. Então, eu conversei com o meu professor de bioquímica na época, falei que eu tinha interesse de trabalhar no laboratório dele. Ele falou, o laboratório está lotado, a gente não tem bolsa suficiente. Eu falei, não, eu tenho a minha bolsa. Eu levo a bolsa para o laboratório. E ele falou, então venha. E eu fiquei 5 anos trabalhando aí nesse laboratório, no laboratório de química de carboidratos, sob orientação do Dr. Thales Cipriani. Qual o nome dele, doutor? Thales Cipriani. Thales Cipriani, aham. E eu trabalhei 5 anos nesse laboratório, foi assim, onde eu comecei, porque assim, a graduação ela te dá o conhecimento teórico, mas o prático é só no trabalho que você vai ter, assim. Eu acho que foi um grande aprendizado
E foi assim que aí que eu percebi que eu realmente gostava da parte da pesquisa e tal, para continuar na área. E aí, depois disso, ainda na graduação, para a gente se formar, a gente precisa fazer um estágio obrigatório. Uhum. E, normalmente, esses estágios obrigatórios não são remunerados. Então, eu precisava arranjar um remunerado também. E a Fiocruz, ela estava oferecendo, na época, uns estágios que tinham um valor, uma bolsa. Uma bolsa, na época, que era da Fundação Araucária, no Paraná. E eu submeti meus documentos, conversei com a professora. Eu fui lá pessoalmente para conversar com um professor que eu conhecia. Eu cheguei lá e ele falou: olha, eu aceitei recentemente uma aluna, não tem mais a vaga. Então, vou te indicar para uma outra professora. E aí você conversa com ela. Eu fui na reunião conversar com ela. A gente não se deu muito bem pelo que ela queria de trabalho e o que eu esperava aprender. Uhum. Porque eu estava procurando uma área específica. Eu queria virologia para juntar com a bioquímica, e na época assim, o que ela me propôs não foi uma coisa que eu gostei tanto, e eu lembro que eu saí triste no último dia para solicitar o estágio. E aí eu tinha uma professora na porta falando no telefone, e ela falou: você está procurando alguém? Eu falei: eu estava procurando uma professora, porque eu estou precisando de uma vaga de estágio. Ela falou: eu entrei para trabalhar aqui recentemente, o que você quer fazer? O que você procura fazer? E foi assim, na sorte, daí eu falei para ela: eu sou da bioquímica, eu queria aprender essa parte de virologia. Ela falou assim: mas qualquer coisa que você aprender na área de bioquímica, você pode aplicar para virologia. Porque na época eu não tinha muito essa noção. Ela falou: olha, eu trabalho no laboratório de engenharia de proteína, você tem interesse? Eu falei: claro, com certeza tem interesse e tal. E aí a gente conversou ali mesmo, eu dei os papéis para ela, ela assinou meus papéis e levei na universidade, e foi assim que eu consegui o estágio. Eu lembro que eu cheguei em casa e tinha um monte de mensagem, a professora falou: meu Deus, eu não pedi seu histórico, eu não pedi suas notas, eu nem sei quem você é, eu levei uma bronca aqui, por favor, me manda seu histórico, eu fiquei preocupada agora. Porque ela falou que ela também não sabe como ela foi com a minha cara e me aceitou ali Uhum. E acabou que deu certo. Aí eu fiquei, fiz o estágio lá. Quanto tempo na Fiocruz? Eu fiz um ano de estágio obrigatório, e quando eu terminei meu estágio obrigatório, ela me convidou para continuar como iniciação científica. Aí eu Uhum. fiquei 2 anos. E eu Convidou fazia ao mesmo tempo, porque eu não conseguia sair do meu laboratório na bioquímica, porque eu gostava muito do meu orientador, e ele falava: mas tem certeza que ia sair? Aí eu acabava que eu fazia os 2 trabalhos. Entendi. E ainda tinha aula. E sabe, Aline, você falou, né, de encontrar essa professora na porta, né? Eu vou voltar a dizer do canal Yes We Can. E eu sempre inicio dizendo Yes We Can, segundo a vontade de Deus. E na minha maneira de pensar, de viver, não existe coincidências. Estava ali na hora certa, no momento certo, você na hora certa conversando com a professora e deu tudo certo. Você esteve envolvida também, Aline, com projetos voluntários. Você teve uma experiência no Redomine, que é o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, e também no Hemepar, que é o Hemobanco do Paraná. Sim. O brasileiro é um doador? Não. Não, o brasileiro não é um doador. Quando a universidade, ela tem um programa de trote solidário, porque acontece muito isso de trote, né? Não que não tenha, os alunos fazem fora da universidade, porque a universidade proíbe o trote dentro da universidade, mas dentro desse programa de trote solidário, uma das coisas era se cadastrar como doador de medula óssea. E aí foi aí que eu conheci o projeto, eu conheci a professora, que era a professora Eni. E desculpa, travou, eu acho. Tem problema, seguimos normalmente. Você citou a professora, é importante citar o nome dela completo? Da universidade que era vinculado ao Redome, e aí desculpa. O nome dela era Eni. Você fala o nome dela completo? Doutora Eni Pinocchio, acho. Ah, tá, ok. Eu não lembro o sobrenome direito, mas não tem problema. Eu posso procurar aqui o nome dela completo. Não, tranquilo. Tranquilo. Mas ela era chefe do laboratório de histocompatibilidade na Federal, o nome dela era Eni, o primeiro nome. E aí ela falou sobre o programa em que ela estava procurando alunos para se cadastrar como voluntários para trabalhar. A ideia era ir nas ruas, falar para as pessoas sobre como é o processo de doação de medula óssea, como é para o doador, como é para a pessoa que recebe, né? E cadastrar as pessoas que tivessem interesse, né? Coletar o sangue ali, cadastrar as pessoas que tivessem interesse em ser doadores. Admito que era bem difícil conseguir as pessoas que aceitavam se cadastrar, porque as pessoas pensam na cabeça delas: ser doador de medula óssea vai cortar, vai tirar um tanto da sua coluna, vai enfiar uma agulha gigante lá, não é assim, né?
mas é o que as pessoas têm em mente. Então, para tirar essa ideia que as pessoas têm de que o processo é muito difícil, traumático para quem doa, que na verdade não é nem um pouco traumático para quem doa, é muito simples. Aham. Era bem, bem difícil, assim, poucas pessoas se cadastravam. Então, até é um momento oportuno para a gente falar acerca dessa questão da doação, e você que nos assiste, de nós fazermos um trabalho em cima disso. Nós estamos vivendo um momento complicado da nossa sociedade, e às vezes as pessoas pensam mais no É verdade? eu. E somente lá na frente, quando depende de alguma, né, doação, que daí começam as campanhas. Então é o momento de você que nos assiste pensar com muito carinho acerca dessa questão. O trabalho voluntário. Eu estou a trabalhar ultimamente com um jovem que está a se preparar também no que diz respeito à vida acadêmica dele fora do país. E nós estávamos a conversar acerca disso, da importância do voluntariado. Inclusive, nesse trabalho que estamos fazendo, nós estamos dando uma ênfase muito grande, porque ele esteve envolvido num projeto voluntário que marcou a vida dele. Então, é importante, você acabou de falar, né, que era uma dificuldade imensa para conseguir a doação de medula, ou a própria doação de sangue, né, Aline, que é a coisa tão mais fácil, às vezes é tão difícil a gente conseguir. Então, você que nos assiste, se envolva num trabalho voluntário, não pensando lá na frente naquilo que você pode ganhar, mas realmente para que a sociedade seja melhor em termos de unidade, em termos de comunidade realmente, seja aqui, seja na Flórida, seja na Europa, seja aonde for. O trabalho voluntário, ele realmente é importante. Aline, você é mestre pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, na área de neuroproteômica e doutora em biomedicina no Laboratório Nacional de Biociências. E vários artigos internacionais seus já foram publicados. Você tem algum livro publicado? E eu gostaria que você explicasse também o que é esse neuroproteômica. Tá. Eu tenho um capítulo de livro, não tenho um livro. Ainda? Eu tenho um capítulo de um livro de protocolo, como primeira autora. Uhum. Mas livro inteiro não tenho. É neuroproteômica, né? Hoje em dia, como que o cérebro ele é uma caixa preta. A gente sabe muito pouco dele ainda, apesar de muitos estudos. E se tem ainda, se sabe muito pouco sobre o mecanismo de funcionamento, e cada pessoa, a gente tem que levar em conta que cada pessoa pode ter diferenças significativas de como funciona o cérebro. Então, quando eu estava no mestrado, quando eu entrei no mestrado, teve um boom nessa época da indústria farmacêutica de querer identificar mais novos fármacos para tratamento de doenças, né, psicológicas, né, como, por exemplo, a esquizofrenia, que foi que eu trabalhei. Então, porque os tratamentos, como são feitos os tratamentos hoje em dia? Eles testam um remédio e vê se funciona. Não funcionou, testa outro. E esse remédio geralmente tem um monte de efeito colateral, um monte de problemas, enfim. E o nosso corpo, basicamente, ele funciona como que o nosso corpo funciona, né? Tem o DNA, que produz RNA, que, por sua vez, é a chave para a produção das proteínas, que são as pecinhas que fazem as coisas funcionarem de verdade dentro do nosso corpo. Então, acredita-se que as pessoas que tenham transtornos psiquiátricos, assim como outros tipos de doença, a chave esteja aí em como é a expressão desses genes, como são as proteínas, tem alguma normalidade, não tem? Então, a ideia era estudar qual era o perfil da expressão gênica, né? Qual o perfil de proteínas, pode dar as diferenças, abundância ou mesmo variações morfológicas nessas proteínas que faziam com que essas pessoas desenvolvessem a doença. Porque se você identifica um padrão, por exemplo, ou aumento ou diminuição, ou uma alteração mesmo na morfologia de alguma proteína ou de alguma via, né, que geralmente as proteínas não trabalham sozinhas, são vias completas. Você identifica uma alteração aí, você pode desenhar um fármaco específico para interagir aí e alterar, enfim. Digamos que é um trabalho mais específico, com menos efeitos colaterais, quando você identifica onde está o problema. E agora entendo a sua razão de estudar bastante à noite, como você disse, né? Fica se preparando à noite, estuda daqui, estuda dali, e de manhã você está lá firme na sua área de pesquisas. Que bonito! E que explicação tão clara. É claro, a gente tem alguns problemas de transmissão. Você está aí na Flórida, eu estou aqui em Apiaí, Aline, no interior do estado de São Paulo. Então, às vezes, um probleminha aqui, um probleminha ali,
de transmissão, mas isso não vai impedir no sentido que você que nos assiste compreenda. A Aline, a doutora Aline, ela saiu da escola pública, ela começou o trabalho dela dentro de casa, ela foi alfabetizada dentro de casa, numa época que não havia internet, para chegar na escola mesmo, formalizada, podemos assim dizer, caminhava, levantava cedo, era chuva, era barro. Você não conhece a nossa região, venha conhecer a Piaí. Você gosta do frio? Venha conhecer a nossa região que você vai ter uma experiência marcante na sua vida. Querida, como tem sido o seu dia a dia agora nos Estados Unidos? Você está aí nos Estados Unidos, está aqui a minha homenagem a esse país que eu amo tanto, tenho no meu coração, porque é um país que tem realmente investido muito na área acadêmica, investido na área da ciência, o que é muito bom. Como é que é o seu dia a dia aí ao cursar o pós-doutorado? Eu trabalho durante a semana no laboratório das 9 da manhã às 6 da tarde, mais ou menos, Uhum. todos os dias. Hoje, por exemplo, é sábado, eu tive que trabalhar porque eu trabalho com experimentação animal, então, eventualmente, né, os organismos biológicos, eles não esperam final de semana, às vezes, dependendo da situação. Então, eventualmente, finais de semana. Durante os finais de semana, muitos finais de semana eu preciso estudar, né? A área acadêmica não é uma coisa que você só vai lá trabalhar e tem que se atualizar todo dia. Então, muitos finais de semana estudar. Eventualmente, quando sobra um tempo, a gente faz alguma coisa. Vai na praia, eu moro aqui, tem praia aqui perto de onde eu moro, ou sai para conhecer algum lugar diferente. Boca Raton, aqui né? chove muito, tem muito nessa época, por exemplo. Nessa época, por exemplo, que a gente está agora, começa a temporada de chuva, de furacão. Então, por exemplo, a conexão da internet está ruim, não é só pela Piaí, aqui também tá, porque está chovendo muito aqui. Entendo Então, isso perfeito. atrapalha um pouquinho. Uhum. Agora, Mas quando Aline, a gente pode sai, falar. conhece, vai algum lugar diferente. E você foi bem recebida pelo povo americano? Não, desculpa, eu terminei. Você foi bem recebida pelo povo americano? Na universidade, Sim, vizinhos? sim. Não tenho o que reclamar, não. As pessoas foram bem solistas, bem amigáveis aqui quando eu cheguei. Na verdade, aqui onde eu moro tem muito brasileiro. A maior parte das pessoas que moram aqui no condomínio que eu moro é brasileiro. Minha Uhum. chefe é brasileira, inclusive. Mas as pessoas que são americanas também, tem colegas de trabalho, tem um aluno que eu ajudo, tal, no laboratório que é americano, as pessoas muito solistas, agradáveis. Não tenho nada que reclamar. Você havia estudado inglês antes de sair do Brasil ou foi um aprendizado na prática? Não havia estudado inglês antes de sair do Brasil. Eu até eventualmente tentei, mas com o pouco tempo que eu tinha quando estava fazendo doutorado, né? O doutorado te consome. Aham. Nunca tinha tempo, foi uma coisa que foi na prática, né? Na faculdade os livros são em inglês, então acaba que os termos técnicos eu já tenho uma familiaridade, mas assim, até hoje eu tenho dificuldade, não é fácil você aprender sozinho, né? Aham. Então, aí, mais uma. Eventualmente tem dificuldade, mas eu consigo me comunicar, que é o que eu preciso. Eu diria que é uma dica para aqueles que também nos assistem a importância de se estudar uma segunda língua. Estudar o inglês, que é uma língua comercial. Acabei de falar para você da experiência com alguém que estou a preparar, a língua francesa, porque as universidades estão aí a receber alunos, mas você precisa, né, correr atrás daquilo que se faz necessário ali. Hoje você trabalha na Florida Atlantic University, no Departamento de Ciências Biomédicas. E no Brasil, você também trabalhou na universidade, você já contou da sua experiência, comparando esse ambiente no Brasil com os Estados Unidos. Há muita diferença em termos de trabalho apenas? Não, na verdade trabalho no mesmo nível, assim, mesma quantidade de trabalho. Olha que bom ouvir isso, trabalho no mesmo nível. Quer dizer que o nosso Brasil, então, está caminhando e vamos chegar ainda, vamos fazer o melhor. E o Brasil, por falar em Brasil, tem planos futuros para vir para o Brasil, morar no Brasil? Você falou do seu esposo, não citou o nome dele ainda para gente. O meu esposo, ele chama Pedro Antônio. Pedro Antônio? Uhum. Ele é colombiano, na verdade, ele não é brasileiro. Ah, ok. Então, no Brasil, no momento, talvez tentar com concurso público, né? Mais para frente, começar a tentar concurso público no Brasil. Meu esposo também.
para a universidade, mas, assim, no momento a gente também está pensando na possibilidade de ir para a Colômbia, passar um tempo lá também. A gente já ficou 2 anos aqui nos Estados Unidos e agora meus planos é começar a voltar um pouquinho mais para perto de casa. Eu tenho pensado em fazer medicina, porque eu acho que a pesquisa que eu faço é muito voltada para a parte médica. Então, tem algumas limitações, como eu não sou médica, como, por exemplo, coleta de amostras, outras coisas assim, que às vezes eu preciso, eventualmente, de outra pessoa para fazer por mim, como eu poderia fazer se eu fosse médica, ou, de repente, uma parte de uma pesquisa mais aplicada dentro do hospital. Me interessa também estudo de caso, então eu tenho pensado em... Não seriam mais 6 anos, né? Eu acabaria diminuindo pela metade o tempo, então eu tenho pensado em concluir, e talvez na Colômbia seria uma possibilidade, porque eu tenho contato com as pessoas lá, já que seguiram essa área, então tenho pensado nisso, na verdade, ir para a Colômbia no ano que vem para começar a cursar medicina e Legal, e olha, e como você é como você é uma guerreira, tenho certeza que vai chegar lá também. Aline, encerrando praticamente a nossa conversa, de uma maneira bem assim rápida e tão objetiva, me diga uma coisa, você veio da escola pública, especialmente a escola estadual, professora Antônia Batista Calazans Luz, já citou alguns professores, citou a direção da escola, o seu agradecimento, e os alunos da Escola Antônia estarão assistindo a nossa entrevista, acredito que serão um dos primeiros a assistir, e eu gostaria de encerrar essa entrevista ouvindo de você, de maneira específica, esses alunos da escola pública, da Escola Antônia, e, é claro, para todos os alunos que nos assistem, alunos e professores. O caminho para seguir? O que a senhora gostaria? Eu gostaria que você dissesse a eles uma palavra de incentivo, porque diante da sua história você já é um exemplo. Agora uma palavra de incentivo. Você veio da escola pública. Às vezes criticam muito a escola pública. Você veio da escola pública. Você foi formada na escola pública. Tudo bem, um momento aqui, um momento ali, houve uma falta de um conteúdo, mas você correu atrás. Então uma palavra de incentivo, de estímulo a esses que nos assistem. Eu acho que quem faz mais a escola não são os professores, sim os alunos que dão oportunidade para o professor ensinar. Eu já tive do lado de ser professora, eu já tive do outro lado, em alguns momentos, eu fui professora cursinho da universidade, e eu falo assim, se a pessoa tem objetivo, ela consegue. O ser humano, ele tem capacidade de conseguir, se ele se esforçar, o que ele quiser. Né? Olha só, o homem chegou na Lua. Quem diria isso nos anos dos nossos pais, por exemplo? Então, eu acho que se a pessoa se esforça e tem foco, eu acho que o importante é o foco, é o principal, porque depois que você tem um foco, aí você faz um plano para alcançar. Eu acho que a escola pública, ela dá uma boa base, sim. Eu discordo das pessoas que dizem que precisa da escola particular para alcançar o objetivo. Se você estudar na escola, chegar em casa e tirar do seu dia 1 hora por dia para você ler, que era o que eu fazia. Eu não fiz cursinho. Todos os dias eu chegava em casa e tirava 1 hora para ler. Eu não lia, tipo, o conteúdo da escola, não ia lá ler o conteúdo, eu me interessava. Às vezes pegava enciclopédia, lia alguma coisa, gostava de assistir documentário, informações, porque se você consegue, tipo, você consegue, se você lê bem e que tem um objetivo, eu acho que aprender é muito mais fácil, né, por diante. Também a gente não pode esquecer que, eventualmente, a pessoa tem algum tipo de dificuldade. Hoje em dia tem muitos auxílios que a pessoa pode recorrer. Por exemplo, a Universidade Federal, onde eu estudei, então tem conhecimento, a Unicamp também, onde eu fiz mestrado, eles têm programas de cursinho solidário, onde a pessoa vai lá e faz o cursinho gratuitamente. A pessoa não paga nada. Uhum. E com professores que são estudantes que estão no último ano, ou pós-graduandos, pessoas que já estão lá dentro. Então, você conseguir passar acaba facilitando muito mais, porque a pessoa já sabe como é o vestibular, já sabe como é o conteúdo, e o foco acaba sendo muito mais fácil. Então, se você tem um objetivo, você chega lá. Você consegue, simplesmente basta o foco. Então, e volto então para você que nos assiste. A Aline vem de uma formação de casa. Encerrando a nossa entrevista, a nossa conversa, ela vem da formação de casa. Foi formada pela mãe, pela tia, alfabetizada. Depois veio para a escola formalizada mesmo. Teve grandes dificuldades, caminhou embaixo de chuva, com calor, enfrentando até o medo dela, o medo real, não é o medo imaginário, né? De animais no caminho.
e hoje, então, é doutora, está como pesquisadora nessa universidade, Florida Atlantic University. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer primeiramente, Aline, a Deus, essa oportunidade tão preciosa, e as we can, nós chegamos lá segundo a vontade dele. A sua disponibilidade de reservar uns 40, 50 minutos aí do seu horário, e você tem uma vida bastante ocupada, eu sei disso, você acabou de dizer aí, eu imagino que a vida de uma pesquisadora não é fácil. Quero agradecer também, Aline, eu tenho alguns amigos e eles me patrocinam de uma certa forma. Isso aqui é uma caneca e a sua está reservada, hein? Vindo a pé aí, a sua está guardadinha aqui. E as weekend, os meus amigos lá da Pretaça, que também têm tido uma vida tão produtiva, o Sanderson, a Denise, olha, tá aqui, muito obrigada. E agradeço também aos meus queridos da Paulistana, porque eles também colaboram e muito com a cultura local, me apoiam nesse projeto. Então, o meu agradecimento ao Éder, ao Júnior, por esse momento, por esses momentos que de uma certa forma, a sociedade nos concede dando esse patrocínio. Aline, muito obrigada. Agradeço de coração. Tive um privilégio imenso de estar com você como aluna. Agora estou com você como doutora. Isso daqui é algo que marca a vida de um professor de uma maneira inesquecível. Muito obrigada, Aline, e que você tenha uma excelente tarde aí ao lado do seu marido. Um abraço, querida. Eu que agradeço, professora, um abraço também para a senhora e muito obrigada, né? Minha gratidão tanto pela conversa como pelos anos de aula, né, na escola. Eu que agradeço. Muito obrigada. E eu agradeço você também. Muito obrigada, Aline.